Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O obsessor e a minha mãe. Olá, eu sou a Ângela de São Paulo novamente com mais um relato. Esse, para mim, foi o mais assustador de todos. Nasci em 1971 e sou a mais velha de 4 filhos. Minha mãe se casou cedo com apenas 15 anos e precisou aprender tudo sozinha, afinal, não tinha experiência alguma. Quando ela completou 16 anos, eu vim ao mundo. Até os meus 8 ou 9 anos de idade, nunca percebi nada de sobrenatural em minha vida e nem em minha mãe. Depois desse período, minha mãe começou a ter convulsões epiléticas. Era assustador ver suas crises. Ela me contava que em sua primeira crise, ela foi morar em uma cidade do interior, se não me engano, em Santa Bárbara do Oeste. Ela então passou a tomar calmantes fortíssimos, participando de palestras junto com a minha mãe. Eu descobri que a epilepsia não é contagiosa e que se poderia conviver com ela normalmente. Nessa mesma época, um irmão dela, o tio Zé, trabalhava em uma transportadora em Guarulhos e no horário do almoço foi dormir embaixo de um caminhão. Não se sabe o motivo dessa ideia louca. O motorista do caminhão saiu dirigindo sem ter noção desse fato e, claro, meu tio morreu atropelado. Esse referido tio, quando vivo, bebia muito. Eu nunca me esqueço que, no velório dele, minha mãe sofreu convulsões fortíssimas na hora da saída do caixão. Naquele tempo, velavam os mortos em casa e isso era muito comum. E foi então que eu presenciei o primeiro velório da minha vida. Foi aterrador para mim, afinal, eu era apenas uma criança. Ver o meu tio num caixão lacrado através de uma janelinha me deixou aterrorizada. Depois de algum tempo após o sepultamento dele, eu percebi que a minha mãe passou a beber escondido. E quando bebia, por mais pouco que fosse, ela ficava muito estranha. Não era a mesma pessoa. Seus olhos ficavam vidrados e até a sua voz mudava. Ela falava coisas desconexas. Parecia que estava sob o domínio de algum espírito ou até mesmo de vários. Hoje, avaliando esse passado, eu creio que talvez até pudesse ser o espírito do meu tio. Foi a partir daí que começou a saga espiritual da minha mãe. Foi quando tudo ficou muito tenebroso. Sempre que ela bebia, espíritos se apoderavam dela e judiavam do seu corpo, fazendo com que caísse ao chão e se machucasse, e seus olhos ficavam revirados. Meu pai tentava segurá-la, contudo a força dela era tamanha que ela até conseguia bater em meu pai, e isso sem contar que meu pai era bem grande e muito forte. À medida que eu fui crescendo, meu pai e eu saímos em busca de ajuda espiritual. Houve até mesmo uma igreja evangélica famosa, a qual eu não vou expor o nome, cujos obreiros vieram até nossa casa por diversas vezes. Eles até conseguiram expulsar os espíritos, mas quando os obreiros iam embora, os espíritos trevosos voltavam. Era um total desespero. Algumas vezes, o espírito permanecia por um dia inteiro. Minha família sofria muito com tudo isso, e eu, sendo a filha mais velha, era quem tinha que aguentar o tranco. Conforme eu fui crescendo, eu fui ficando muito revoltada com essa situação. Certa vez, na nossa casa de Guarulhos, minha mãe bebeu escondido durante o almoço em família, e após os familiares irem embora, o espírito baixou xingando a mim e a meu pai. Ela tinha um olhar de ódio. Estava caída no chão da cozinha gritando e gruindo sons ininteligíveis. Ela apresentava uma voz bem grossa e gutural. Minhas irmãs e meu irmão eram levados para o quarto e somente eu e meu pai tentávamos expulsar aquele espírito sem sucesso.
Luciana, eu tinha 12 anos apenas. Eu já era uma mocinha, porém eu já me sentia como uma adulta. Nesse incidente, eu fiquei tão aturdida que passei a desafiar aquele espírito. Eu perguntava o motivo dele judiar da minha mãe e ele não me respondia, apenas agarrava as minhas pernas com toda a força e não queria me soltar. Era tudo muito apavorante. Atualmente eu não me lembro mais do desfecho da cena, pois muito tempo se passou. Talvez tenhamos solicitado auxílio à mãe de santo que morava na rua embaixo da minha casa. Era um centro de umbanda muito conhecido. Ela sempre nos socorria desse espírito malévolo. Mas o pior de tudo era quando o espírito incorporava sem o meu pai estar em casa, quando estávamos somente eu e meus irmãos menores. Era um verdadeiro desespero. Eu chorava rios de lágrimas tomada pelo medo. Nenhum vizinho nos socorria e todos fechavam suas portas e as janelas. Eu já não tinha alternativa a não ser deixar meus irmãos e ir pedir ajuda para a mãe de santo. Aconteceu de uma dessas vezes o espírito ameaçar matar o meu irmão, que era apenas um bebê de 9 meses. Eu me desesperei, pois novamente estávamos sozinhos em casa. Eu sempre acreditei que foi Deus quem nos aparou nesses momentos críticos. Meu pai pediu até mesmo ajuda a um centro de candomblé. Eles foram em casa para realizar um ritual exatamente à meia-noite em uma sexta-feira. As entidades que vieram auxiliar foram o Exu Caveira, o Tranca-Ruas e alguns pretos velhos. O senhor Exu Caveira vestia uma capa preta por fora e vermelha por dentro, e a equipe trazia um mini caixãozinho cheio de terra de cemitério. Quando o médium incorporou o senhor Exu, ele se apresentou com as mãos e braços todos tortos. Foi uma imagem muito assustadora. A equipe solicitou uma galinha viva e quando deu exatamente meia-noite, o Exu quebrou o pescoço da galinha e bebeu seu sangue sobre uma bacia. Luciano, eu tremi de medo. Eu fiquei sabendo posteriormente que meu pai, junto com aqueles médiuns, levaram o corpo da galinha morta na encruzilhada próxima, bateram nela com os polegares 3 vezes e a galinha cantou, mesmo estando morta. Isso foi surreal. Entretanto, o ritual de nada adiantou para expulsar aquele espírito. Aquele obsessor se autodenominava como a Pombagira, mas nós nunca tivemos certeza disso. Certa feita, minha mãe havia feito massa para fazer pães caseiros. Ela estava sozinha em casa e havia bebido muito. Então ela colocou os pães para assar e acabou dormindo e quase que a casa pegou fogo. Se meu pai não tivesse chegado a tempo, ela provavelmente teria morrido. Certa vez, em um final de semana, o meu tio Expedito, irmão da minha mãe, estava internado em um hospital muito doente. Minha mãe mais uma vez havia bebido e cismou de ir visitá-lo. Meu pai não queria deixar, mas ela insistiu. Meu pai me fez jurar que eu a acompanharia. Eu fiquei bem louca da vida, mas fui. Ao descermos do ônibus na avenida, na faixa de pedestres e em frente ao sinal, a minha mãe desmaiou. Foi um terror para mim, pois eu tentava levantar o seu corpo sem conseguir e temerosa que o sinal abrisse. Eis que um homem desceu do carro para ajudar. Para minha surpresa, ele era o meu professor de história. Eu fiquei vermelha e não sabia onde enfiar a cara. Ele nos colocou no banco de trás e rumamos para o hospital. A minha mãe já tinha recobrado a consciência, mas novamente o espírito a derrubou no quarto do meu tio no horário da visita. Amigos, eu nunca passei por tanto medo em toda a minha vida. Pela vida fora, esse obsessor nos aterrorizou. Raramente tínhamos paz, e por fim, a única opção que nos apareceu era pedir auxílio a uma mãe de santo em um centro de umbanda, em Santana. O nome das entidades dela e do seu marido eram Cabocla Taíra e Caboclo Serapião, ambos entidades indígenas. Eu e meu pai frequentamos esse centro por um bom tempo. Eles então benzeram uma água para colocar no filtro e ainda assim o espírito obsessor não desistia.
até que a cabocla Taíra nos orientou a irmos à praia no início do ano oferecer pétalas de rosas benzidas para Iemanjá. Entretanto, nós nunca conseguimos ir. Então a própria entidade resolveu levar a oferenda a ela mesma e pediu autorização a todos os pais de santo de São Paulo para desobrigarem minha mãe de desenvolver. Depois disso, o obsessor nunca mais importunou a minha mãezinha. Eu acredito que era mesmo uma pombagira, visto que os homens enlouqueciam pela minha mãe. Ela ficava toda orgulhosa disso, acredito que influenciada pela alma daquele meu tio. Ela nunca mais bebeu nenhuma bebida forte, somente cerveja. Porém, bastava alguns goles e ela já se alterava. Eu me lembro que ela adorava roupas vermelhas, desde roupas íntimas até vestidos. Ela pintava as unhas e os lábios com essa cor. Era impressionante. Sim, minha gente, a pombagira era pura sedução e minha mãe, que era influenciada por ela, também era. Eu quero ressaltar nessa história que eu não quero dizer que ela era má pessoa, longe disso. Ela era um excelente ser humano e auxiliava a todos aqueles que se encontravam doentes ou internados. Todos que necessitassem, lá estava ela ajudando ao máximo. Ela foi uma mãe e esposa maravilhosa. Sob influência espiritual, ela se transformava, mas ela não tinha culpa disso. Eu perdi a conta de quantas vezes eu orei pedindo um milagre e até que enfim ele veio. Apesar de tudo, eu amava e amo muito a minha mãe, que já está desencarnada desde 2013. Revivendo o passado, eu percebo como tive que amadurecer muito rápido. Eu não sei de onde eu tirei forças para suportar tudo. Com certeza foram Deus e os anjos a quem agradeço imensamente. Eu acredito que eu e a minha filha precisássemos passar por tal fato. E não foi nada fácil. O sobrenatural pode ser sufocante, aterrador e maléfico. Devemos sempre nos manter em oração. Obrigado a Luciano por narrar e a todos por ouvirem. 1000 beijos a todos.